Olá, gente. Que a paz, né, e a espiritualidade divina, a tranquilidade humana, né, a elevação espiritual, quando você aclama Jesus, quando você aclama Maria de Nazaré, quando você fecha os olhos e quando não está aguentando mais, você diz: Deus, eu te entrego a minha vida. Em tuas mãos eu entrego a minha vida. Então, eu acho muito maravilhoso isso, né? Esse comportamento humano que muitos têm, né? Eu cheguei à conclusão que muitas pessoas, assim, existem pessoas que são extremamente de uma energia ótima, maravilhosa, de uma energia sábia, né? E existem pessoas que elas não têm uma boa energia e não conseguem mudar sua própria energia. Então hoje eu venho aqui, né, dizer a você o que é que você enxerga. O que é que você enxerga? O que você enxerga no papel de uma energia quando a gente fala assim sobre... Como a gente fala assim, né? O que é que Jesus veio, né? E quando a gente busca esse entendimento que Jesus veio, a gente busca porque a gente sabe que ele veio o quê? Ele veio cumprir a missão dele, né? Tentar nos evangelizar. E às vezes eu fico pensando, como é que é a cabeça, como é que é a nossa cabeça, né? Eu sou espiritualista, né? Eu trabalho com energia e cura. E eu tento ajudar as pessoas que necessariamente elas necessitam de buscar um conhecimento. E quando ela se sente perdida, porque quando você se sente perdida diante das forças espirituais, você se sente um pouco decaída. E você acaba buscando uma ilusão que não existe, porque existem espíritos, né, gente? Espíritos ruins, espíritos esses, né, que são nossos irmãos também, mas eles entendem de outra forma, né? Eles entendem de outra maneira o conhecimento e não se aceita o porquê ele está naquela esfera. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Então existe uma esfera no mundo espiritual onde existem alguns espíritos que são revoltados. Então esses espíritos eles acabam buscando uma maneira de ficar aqui na Terra, né, no mundo material, que estamos no mundo material, não no mundo espiritual, né? E que por isso que a gente vê alguns fenômenos, algumas coisas que a gente diz, meu Deus, o porquê que isso está acontecendo, e muita gente não acredita. Gente, eu não estou aqui para que você venha acreditar em alguma coisa, porque não precisa, né? Tem gente que diz assim, eu não acredito, eu vejo pessoas que dizem assim, eu não acredito na morte, nem na reencarnação. Gente, quando você está em seu templo, orando a Jesus, invocando Jesus para vir perto de você, da sua maneira, ele está vindo de onde? Do mundo espiritual. E ele morreu. E ele fez o quê? Ressuscitou. Então, ele tem toda essa continuidade da vida dele, né? Tanto que Jesus, ele falou, todas as parábolas de Jesus, ele vem falando na questão espiritual, né? Na questão da gente viver hoje dentro do mundo espiritual. Existem pessoas que elas têm uma maldade inata, uma maldade desumanamente, né? Pessoas dessas que elas vivem diante de uma energia difícil, que vivem fazendo armadilha para os outros, vivem fazendo as coisas ruins. Então são pessoas que ela já tem uma baixa energia, e essa energia que ela tem, ela dá acesso a esses espíritos ruins vir e trabalhar junto com ela. E o que acontece? Acaba trabalhando junto com ela, vivenciando uma vida, né? E eles dois acabam tendo o mesmo pensamento. Então, eu quero dizer a você que não consegue perdoar, que não consegue enxergar a verdade, que não consegue ver a verdade, né?
que vive de fofoca, que vive de disse-me-disse, de provas, né? Desalinhado da vida. Gente, tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um pago, né? E muitas vezes você diz assim, oxe, por que eu estou passando por isso, gente? Se passamos por sofrimento, Deus e nem espiritualidade tem nada a ver com isso. Foi coisas que você foi buscar. Foi coisas que você vivenciou na sua vida, coisa que você quis viver e passar na sua vida. Então, aprenda a passar tudo isso, levando algumas vidas, alguns problemas que você tem como um problema muito grande, como ensinamento, como que você não vai cair mais de novo nesses problemas, e comecem a refletir, a buscar a sua reflexão espiritual, a buscar o seu entendimento diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Gente, o que adianta você dizer assim, eu acredito, eu tenho, mas não tenho fé? Né? No momento você diz, eu acredito. Então, se a gente entrega na mão de Deus, na mão do maior homem do mundo, e por que nós vamos ter que buscar a prova de Deus? Ninguém precisa, gente. Então eu quero dizer para você, né, que você precisa enxergar o seu papel na sua vida, o papel de Jesus diante de você. Sem julgar as pessoas. A gente não está aqui, nem temos o direito de julgar ninguém. Enquanto a gente tiver essa cabeça, essa alienação espiritual negativa, vamos sofrer. Vamos ter um sofrimento. Não é porque fulano é de outra religião, sei o que, gente. Ninguém vive em guerra. Jesus, ele não ia plantar templos espirituais e botar os seus filhos para brigar, não. Como que ele ia fazer isso? Por qual motivo que ele ia fazer isso? Então, que Jesus é esse? Que Jesus é esse que vem dizer que vai matar, vai fazer isso? Jesus jamais vai fazer uma coisa dessa, gente. Vocês têm que desmistificar os pensamentos que alienados de lideranças espirituais, essas que são macabras e que são pessoas que vivem alienado ao espírito ruim, confrontado ao espírito ruim. Vocês acham que pessoas que vivem dentro da igreja, elas têm uma conversa, como é que se diz, diretamente com Deus? Tem sim, na oração. Como todos que vivem na terra, tem. Né? Um pobre, um rico, seja lá quem for, são todos filhos, né? E é importante a gente lembrar que Jesus, ele fala claramente que ele não veio para aqueles que se sentem já salvo, né? Ele não veio. Ele veio para aquelas pessoas que estão excluídas. Aquelas pessoas que quando vão sentar vocês não aceitam. Aquelas pessoas que quando pedem ou quer falar alguma coisa vocês renegam. Não é Jesus veio para rico não, gente. Né? Não veio para pessoas egoístas. Não veio para pessoas racistas. Não veio para as pessoas que têm uma mente macabra, não. Jesus veio para aqueles que querem vida. Que quer renovar sua vida. E que quer viver sua vida. Então entenda isso. Busque essa maneira na sua vida. Porque um tanto você vai ter. E você vai enxergar, né, o pouco que você vai vendo e vai pensando. Quando você parar para pensar na maldade de alguém, pare para pensar em você. Quando você pensar nas armadilhas que as pessoas malignas lhe faz, pare para pensar em Jesus. Ele também passou por isso. Então fique com Deus e aprenda a confiar em Deus e nas espiritualidades que vivem ao teu redor.